Há muito tempo, Deus fez a terra, o verde da natureza, os bichos, insetos, árvores centenárias, o murmúrio doce dos regatos, o canto dos passarinhos e suas múltiplas plumagens, o orvalho nas folhas, gotas de ouro rebrilhando sobre o verde, a luz do sol que teima em penetrar pela copa das árvores. Matas virgens, nada e ninguém, o verde absoluto e intocado da Mãe Natureza. Os primeiros colonizadores vieram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina em longa caravana. Carroças e bois, cargueiros e burros e mulas, ferramentas de agricultura e carpintaria, foices e machados adentram a mata densa, descobrindo-a. Aratiba foi a porta de entrada desses desbravadores do oeste catarinense que cruzaram o Rio Uruguai pelo Passo do Itá, Vila Caçador, Caraíba. A rota dos colonizadores de origem italiana e alemã seguem os seus caminhos. À direita, italianos dirigem-se a Nova Milano. À esquerda, alemães seguem para Nova Teutônia. Braços fortes, sonhos de vida rasgam as entranhas virgens destas matas. Machados e serras manuais, sons até então estranhos aos sabiás e cotovias, aos micos e tatus, nossos habitantes silvestres. Troncos abertos, madeiras trabalhadas na rusticidade fazem as primeiras choupanas e moradias dos nossos desbravadores. A mata cede espaços, clareiras para novas sementes, sementes de sonhos povoam a alma do colonizador. Sementes de trigo, milho, centeio e aveia brotam pela primeira vez no chão de Nova Milano, a futura seara dos cereais. Nossos agradecimentos aos primeiros colonizadores. Recebam nossa homenagem Antônio Zanuso, José Benete, Ferdinando Kirchner, Santo Paludo e Augusto Bissani. A colonização da região de Nova Milano foi uma epopeia de amor à vida, de desprendimento e de confiança em Deus e no futuro. Foi com a força da fé que os nossos imigrantes vieram construir aqui uma nova vida. Assim se fez Seara. Nos primeiros anos, as rezas eram feitas nas casas dos pioneiros. Somente na década de 30 que os pioneiros, trabalhando em conjunto, construíram uma primeira capela, localizada onde hoje é a Casa da Cultura. Faziam da capela o reduto comunitário e era na capela que se realizavam as atividades do povoado. Avisos, convites, as prédicas religiosas, terço, rosário, missas e cultos. Um dos maiores acontecimentos da época foi a visita do bispo Dom Daniel Ostin. Como nossos pioneiros tinham no interior da capela somente um pequeno quadro de São Roque, o bispo prometeu e enviou a imagem de São Daniel. Por este motivo, a capela passou a ser chamada de São Daniel, imagem que está na Igreja Matriz até os nossos dias. Em 17 de julho de 1944, foi criada a paróquia São Daniel de Seara, não antes de atender exigências feitas por Dom Daniel Ostin. A paróquia teve como primeiro padre Simão Moser. Em 1951, foi lançada a pedra fundamental da nova matriz pelo padre Henrique Barizon. E no Natal de 1958, o padre Jacó Feldaus, mesmo com a igreja ainda em construção, rezou a primeira missa. A nossa igreja matriz só foi inaugurada em 1961, com grandes festividades. Seara alegra-se em nossos dias com o convívio de diversas igrejas cristãs, fraternas e congregadas, cuja pregação, antes de tudo, promove o nome do Criador, elegendo esta terra uma verdadeira seara do Senhor, unificada, cristã e universal. Aqui se rezava muito, mas a gente também se divertia. Tinha os filós, as rodas de chimarrão, as festas. As crianças tinham seus jogos mais amenos, como a bolinha de gude, brincadeiras de roda, esconde-esconde, pega-pega, jogavam peteca. As mulheres costuravam, trançavam as palhas de trigo e faziam cestas e chapéus. Os homens jogavam mora, 3-7, bisca. Os primeiros bailes eram animados somente com gaita.
Não tinha mesa nem cadeira. Eram colocados bancos ao redor do salão e iniciavam ao anoitecer. O primeiro salão de baile foi na casa do Sr. Radim. Nesta casa, realizou-se o primeiro baile de carnaval com direito a rainha e rei Momo. Mais tarde, surgiu o salão do Sr. Fiorello Trentin. Os bailes eram raros e durante o baile já era anunciado o próximo evento. Quando tinha casamento, a comunidade aproveitava para dançar ao som de uma sanfona. Mas não pensem que ficou só nisso. Com o tempo, o baile foi incrementado com a formação do esporte e o salão do Sr. Alcides Furlaneto. Começaram a ser organizados os bailes juninos. Neste salão foram realizados grandes eventos e festas nas décadas de 50 e 60. O prédio era de madeira e se localizava onde hoje é o Banco do Brasil. Com o crescente desenvolvimento, a comunidade construiu um novo prédio, o Clube Ser Cearense. Até hoje, o nosso clube social. Mas sabem do que nós mais sentimos saudades? É dos bailes daquela época. E a escola? Nossos pioneiros também se preocuparam muito com a educação. Luiz Esfredo foi nosso primeiro professor lecionando na Casa de Santo Paludo, que gentilmente cedeu espaço. O começo foi difícil, não eram muitos os alunos, mas com o tempo e a chegada de mais e mais pioneiros, a comunidade sentiu a necessidade de construir uma escola maior. Aí que entra a querida figura do professor Deolindo Zílio e da professora Maria Eugênia Serafim Reck. Tudo era mata ao redor de Nova Milano e as crianças percorriam até 10 quilômetros de distância. Muitas vinham de Santa Lúcia, Água Bonita, Linha Salete, a pé. Algumas sem calçados para usar, percorrendo picadas e carreiros no meio da Mata Virgem para chegar à escola. Para aprender a ABC, a ler, escrever, fazer contas, gramática, história, geografia e aritmética. Com um aumento cada vez maior do número de alunos, a escola, que era isolada e simples, foi desdobrada. E houve a necessidade de um diretor. Este chamava-se Célio Goulart e veio de Florianópolis. O crescimento da vila de Nova Milano se refletiu também na escola. E essa, já organizada com diretores e professores, passou a chamar-se Grupo Escolar Raimundo Corrêa. Durante alguns anos, continuou a funcionar na escolinha de madeira, localizada próxima ao Hospital São Roque e à igreja, local onde hoje reside a família Molossi. No ano de 1952, foi inaugurado um novo prédio do Grupo Escolar Raimundo Corrêa. E a partir daí, maior desenvolvimento na educação. Não podemos deixar de mencionar os teatros, as danças que eram preparadas por Dona Maria com a ajuda dos colegas, para homenagear datas importantes na nossa comunidade. A escola sempre esteve presente em todos os acontecimentos locais e a preocupação com a educação continua até os nossos dias, sendo um referencial no desenvolvimento do município. O trabalho sempre norteou a vida de nossos colonizadores, mas junto desse dinamismo, eles tinham seus momentos dedicados ao esporte. Talvez de maneira muito simples, com o pouco conhecimento que dispunham, fundaram no final da década de 40 o primeiro time de futebol, o Esporte Clube Gaúcho. Treinavam e jogavam ao mesmo tempo. A partir daí, surge o Clube Esportivo e Recreativo Cearense, jogando inclusive com o mesmo uniforme do gaúcho. E o campo? A comunidade se organizou e com a força braçal abriram valas e drenos com a ajuda do arado e da pá picareta. Só quando Ceará passou ao município é que tiveram a ajuda de uma patrola vinda de Concórdia para o emparelhamento do campo. O primeiro presidente do cearense foi o senhor Sétimo Casaroto. Eis que na década de 50 surge um novo time, um time de jovens, é o Juventus Futebol Clube. E com ele uma grande torcida que se postava à beira do campo, torcia e cantava hinos que enalteciam o seu time. Assim, outros times foram surgindo, como a Ser Operários, equipe ligada ao bairro industrial e o Ideal. As comunidades interioranas também fundaram seus times. Torneios eram frequentes, muitos jogos intermunicipais. Fundaram-se vários times com o nome dos clubes cariocas, como Flamenguinho, Vasquinho, Fluminense. Todos jogadores jovens, alguns adolescentes.
O esporte era uma paixão. Alguns jovens foram estudar em colégios nas cidades grandes e, quando voltaram, nas férias, organizavam times de basquete e voleibol. Foi com a prática da educação física nas escolas que surgiram novos esportes como o voleibol, o handebol, futebol de salão e a prática do atletismo. A bocha foi, durante muitos anos, o principal esporte praticado junto com o futebol, principalmente pelos descendentes italianos. O bolão, trazido pela colonização alemã, também era praticado. O que não faltava nos nossos colonizadores era a disposição, e esta continua até os nossos dias. Muitas glórias e troféus, homenagens, lembranças e muita emoção fazem a nossa história esportiva. Saúde é e sempre foi essencial para a vida. A falta de atendimentos, de remédios, foi muitas vezes fatal aos nossos colonizadores. Não pense vocês que por aqui sempre teve farmácias e médicos. De 1927 a 1943, quando as pessoas adoeciam, tinham que tomar chás caseiros, feitos com ervas medicinais. Os partos eram feitos pelas parteiras e médicos mesmo só em Erechim. Foi quando aqui chegou a querida pessoa do Dr. Ari Quadros de Oliveira. O primeiro hospital funcionou na casa de Dona Henriqueta Nardes Zanuso e ficou conhecido como Hospitalzinho de Dona Henriqueta. Junto funcionava uma pequena farmácia, atendida por Valentim Petri, que também atendeu como enfermeiro, ajudado por Dona Henriqueta, e o trabalho dedicado de suas filhas, Elibretina, Primina e Érica. Após Dona Lira Petri, também ajudava em enfermeira e farmácia. Com o tempo, os atendimentos foram aumentando e a comunidade sentiu a necessidade de construir um novo hospital. A Casa de Saúde São Roque, inaugurada em 1947. Vocês não imaginam as dificuldades que estas pessoas encontraram. Tifo, croup, varíola, varicela era uma constante ameaça. O trabalho de todos para higienização e controle era enorme e dificultado. A penicilina, quando existente, necessitava ser trazida no gelo dos centros médicos regionais para a Seara. Dr. Ari foi verdadeiro herói. Mais que um profissional, foi um pai extremado, dedicado e carinhoso. Podemos dizer, um monumento vivo de nossa história. Em 1968, o nosso Hospital São Roque começou a ser construído e foi com a ajuda do povo e do padre Francisco Relot que conseguiu uma ajuda da Holanda no valor de 250 mil florins e foi finalmente inaugurado em 1973. E a dor de dente? Quer coisa pior do que isso? No começo, isso também foi difícil, até que vieram para cá os dentistas práticos, Amélio Tuneleiro e após Albino Gaguete, e depois os cirurgiões dentistas formados, primeiro Levino Detone e em seguida Adão da Lasta. Vieram os bioquímicos, os farmacêuticos e saúde foi se fazendo em Seara. O único trabalho por aqui era a agricultura, a roça, o cultivo do milho, trigo, aveia e outros cereais utilizados para o sustento da sua família e no trato dos animais. A farinha era produzida por moinhos tocados à água, o arroz era descascado com o pilão. Com o passar do tempo, as produções de cereais aumentaram e os agricultores começaram a vender os seus grãos para os moinhos da região. Aí surgiram novas formas de comércio e de trabalho. Os comerciantes, com as lojas de secos e molhados, as serrarias, produzindo madeira para a construção das casas, a primeira hospedaria, os carpinteiros, os ferreiros, os sapateiros, os pedreiros. A nossa primeira indústria de grande porte foi o Moinho de Trigo Seara S.A., criado em 1948. Todo o maquinário foi importado da Suíça. Foi a partir desse empreendimento que nossa cidade passou a ser conhecida na região, no estado e no Brasil, devido à qualidade do seu produto, a farinha de trigo Seara.
Com o passar do tempo, as mesmas pessoas que criaram o moinho fundaram o frigorífico Seara. A partir daí, Seara tomou novos rumos, mais empregos, maior desenvolvimento econômico e social, fortalecimento do setor agropecuário, crescimento do município. O frigorífico Seara iniciou suas operações em 1959, com um abate entre 60 a 100 suínos dia, absorvendo uma média de 75 operários. Em 1972, foi instalada uma seção para abate de aves. Seara Alimentos S.A., hoje pujante empresa reconhecida no contexto de suas atividades na ordem mundial por sua capacidade e competência, continua sendo o sustentáculo da economia do município de Seara. Fritz Plaumann nasceu em 2 de maio de 1902 na Alemanha. Veio para Nova Teutônia em 1924, junto com seu pai e sua mãe. Apaixonado pela natureza, plantas, animais, pela paisagem em si, amou tanto esta terra que adotou como sua pátria. Tinha um carinho especial por Seara, pelas pessoas, por este chão que nunca se interessou em mudar-se daqui. Ele coletou mais de 17 mil espécies, cerca de 80 mil exemplares e descobriu cerca de 1.500 novas espécies durante mais de 60 anos de pesquisas. O trabalho e obra de Fritz Plaumann, conhecido e reconhecido mundialmente, apreciado e premiado com honrarias e títulos nacional e internacionalmente, é referencial distinguido dentro do estudo da entomologia. O museu, inaugurado em 1988, que abriga toda a sua magnífica obra científica, recebe visitas diárias de estudantes, pesquisadores e turistas do Brasil e exterior, sendo um dos museus mais visitados e distinguidos do nosso estado, e o nosso principal destaque municipal na ordem turística, sendo a borboleta símbolo e identificação do município cearaense. O respeito, o amor e a preservação da natureza, aliado com o desenvolvimento, o progresso e bem-estar do homem. Fritz Plaumann faleceu em 22 de setembro de 1994. Meu olhar divaga livremente sobre a paisagem montanhosa, porém, a Mata Virgem não existe mais. As estrelas brilham à noite no firmamento, porém, disfarçadas pelo reluzir de luzes artificiais. Imensurável é a quantidade de espécies de fauna e flora. Indecifrável o número de astros. Teorias aparecem e desaparecem, mas o mistério, de onde, para onde, permanece. Como qualquer ser vivo, também ao homem é imposto pela própria natureza um limite à sua capacidade perceptiva, que não pode ser ultrapassado. O que fica além continua enigma. Nesse mundo, seja na superfície da terra, seja acima dela ou no seu interior, tudo está cheio de segredos, mas tudo está subordinado a uma ordenação disciplinada e reconhecível nas leis da natureza. Por isso, não consigo crer numa criação do acaso. O homem agride sem consideração. A fauna e flora autóctones sucumbem. Terra, ar e água são envenenados ou contaminados. Porém, a terra, na qual toda a vida se fundamenta, há de vingar-se, como em parte já está acontecendo. Pense, pois, homem, sobre o que poderá de vir. Seara passou a condição de distrito do município de Concórdia em 15 de março de 1944, quando a Vila Nova Milano passou a se chamar Seara. A escolha foi procedida em Concórdia, quando, junto ao então prefeito do Jalogós, o mesmo sugeriu essa denominação pelo fato de a região ser grande produtora de cereais e Seara ter esse significado, terra de cultivo de cereais. A inspiração da escolha do nome se deu pelo fato de trabalhar na região de Nova Milano um engenheiro com o nome Carlos Otaviano Seara,
sendo que as correspondências emitidas pelo Estado chegavam ao prefeito do Gelo endereçadas ao acampamento Seara. Aos 8 de dezembro de 1952, formava-se a Comissão Pró-Emancipação do município de Seara, presidida pelo Dr. Henri Quadros de Oliveira. Também se forma uma comissão de propaganda com cerca de 100 pessoas. No curso do ano de 1953, extensa documentação de dados é enviada à Assembleia Legislativa para que a sede do município seja dada a Seara. Em confrontamento, Itá e Arabutã também pleiteiam a sede. A superioridade no confrontamento econômico, todavia, era cearaense e os interesses políticos foram superados. Assim, pela Lei Estadual número 133, de 30 de dezembro de 1953, era criado o município de Seara, instalado em 3 de abril de 1954 e tendo como prefeito provisório o subtenente Osni Amaro Romão. Em 3 de outubro de 1954, Biagio Aurélio Paludo foi escolhido como primeiro prefeito eleito de Seara. Durante o primeiro mandato do prefeito Flávio Raganin, em 1985, criou-se a primeira Fundação Cultural do Oeste Catarinense. Sabem aonde? Em Seara. Nosso prefeito estava preocupado em dar ênfase à cultura do município. E a ideia começou a tomar forma a partir da doação pela Seara Industrial S.A. do prédio do Moinho. Foi realizada uma ampla reestruturação e restauração, que mantendo a arquitetura original para que o prédio viesse a ser transformado na Casa da Cultura Biagio Aurélio Paludo, homenagem ao idealizador do Moinho Seara S.A. Verdadeira voz do tempo, o antigo moinho move hoje todo o processo cultural do município, marco e símbolo da saga do povo cearaense. Casa da Cultura Biagio Aurélio Paludo, sediando a Fundação Cultural de Seara e administrando o Centro de Memória Antônio Zanoso, a Biblioteca Pública Municipal Carlos Armando Paludo, o Museu Entomológico Fritz Plaumann, a Casa de Memória de Nova Teutônia, projeto Viúva Nute recém-inaugurada, a Banda Municipal, a Orquestra Municipal e, junto à Casa da Cultura, são variados os cursos: jazz, sapateado, dança contemporânea, balé, dança italiana, patinação, roller, piano, teclado, flauta, acordeon, violão, cavaquinho, teoria musical e mais uma série de atividades diversas e atendimento a entidades do município de ordem cultural, social e conexa, públicas e privadas. Data que para mim é muito importante. E se pudesse traduzir em letras o que estou sentindo quando entrego à comunidade cearense uma ou a obra mais importante do nosso mandato, pois estamos abrindo as portas do passado e janelas para o futuro. Nesta casa onde tantas pessoas ilustres de nossa comunidade contam sua história e contam a história da nossa querida Seara. O tempo diz, o tempo se encarrega de fazer justiça. Ouço o soluço dos nossos antepassados, ouço palavras de ordem, ouço palavras de carinho, ouço choro de crianças cearaenses, ouço músicas ou cânticos de ninar de gerações que já se foram. Mas eu, Flávio, minha esposa Alice, toda a equipe de trabalho, a comunidade cearaense, estamos com um gesto de humildade, mas com um sentimento indescritível, entregando a restauração e a criação da Casa da Cultura de Seara. Enxugar uma lágrima, dar um abraço de carinho, um sorriso de esperança e um abraço de conforto a todos que fizeram Seara. A janela do futuro é para nós e para nossos jovens, que poderá espelhar-se no passado e ver quanta fibra, quanto carinho e quanto Seara é importante.
Deus abençoe e ajude a todos os que nos ajudaram para que isso fosse uma realidade. Um abraço a todos, muito obrigado. Discurso de Flávio Haganin, prefeito municipal, quando da inauguração da Casa da Cultura. Ceará, 14 de maio de 1988. Parabéns a Ceará, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a Ceará, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Esta homenagem é para você, cearense, de ontem e de hoje. Você que ajudou a construir essa história de muitas décadas. Nossas bodas de ouro são o resultado da luta desse povo que tem passado, presente e um belo futuro. Parabéns, Ceará. Obrigado, cearenses. Yeah.